Bom dia, boa tarde, boa noite, meu herdeiro, minha herdeira. Esse é um começo um pouco diferente, mas creio que com o passar da lição, desta mesmo já entenderemos por que essa questão de herdeiro ou herdeira. É um prazer estar com você aqui neste momento, seja você que está nos assistindo na data que foi lançado, seja em outra data, mas o importante é que você está aqui conosco. Nós começamos agora um novo trimestre e, como a nossa lição é alterada de trimestre para trimestre, neste trimestre, vou pedir para o Gustavo dar um zoom ali para a gente, nós estaremos estudando esta lição, a Carta aos Efésios. Nós acabamos de terminar o livro de Apocalipse e agora voltaremos um pouquinho para os Efésios e nós vamos ver as lições tão importantes que temos, né, nesta carta escrita aí por Paulo. E para fazermos isso hoje, neste primeiro sábado que inicia aí a primeira recapitulação que vai iniciar esta lição, nós estamos aqui com o Yuri, lá da Igreja Central, e o nosso querido irmão Maurício, que é pai do Yuri, também lá da Igreja Central. Um prazer estar aqui com vocês neste momento. Bom, para que a gente possa começar então o estudo da nossa lição, eu vou pedir para o Yuri para fazer uma oração para a gente, para pedir com certeza. Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra e estudá-la. Eu falo isso quase sempre, né? Mas é sempre bom a gente agradecer por isso, porque afinal de contas, muita gente no passado já perdeu a vida por conta desse livro, para tê-lo em mãos, né? E hoje nós temos esse privilégio, ainda mais fazendo aqui em rede aberta, né? Para que várias pessoas possam escutar mais da tua palavra. Que o Senhor venha nos inspirar e que o teu Santo Espírito seja agora nosso professor. Afinal de contas, essa carta vai falar muito sobre esse Santo Espírito, né? O contexto de Paulo, onde foi escrito, e nós te pedimos a unção especial dele para que possamos aqui estudar a tua palavra e absorver mais e praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, o nosso primeiro verso, então, da primeira lição se encontra em Efésios 1, no versículo 9 e o versículo 10. Você que está com a sua Bíblia em casa pode acompanhar, ou você que está aí nos escutando em algum momento que não é possível, às vezes no carro, seja lá onde for, acompanhe aí com a gente, versículo 9 e 10 de Efésios 1, que diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha que verso bonito para a gente poder começar. Mas, antes da gente realmente iniciar esta questão dos Efésios, eu sei que geralmente a gente começa sempre pelos mais velhos, né? Se vocês se lembram, eu gosto muito de Jó. Vocês se lembram que tinha um dos amigos de Jó que era o mais novo. E primeiro, por respeito, ele deixou que todos falassem o que tinha que falar para depois ele vir. Mas aqui nós vamos fazer o contrário, né? Porque o Maurício está vindo pela primeira vez, ele ainda está se acostumando. Eu vou começar com o Yuri mesmo, que até já comentou um pouco disso na oração, Yuri. Passa a bola para ele, Por que os Efésios? O que essa cidade tinha de tão especial? Quem eram os Efésios? Você pode dar essa introdução pra gente? A gente pode falar sobre Éfeso, né? Efésios vem da palavra Éfeso, né? Eles eram da cidade de Éfeso. E Éfeso ali era uma cidade muito importante, localizada ali na Ásia Menor, se não me engano, né? Ásia Menor, a capital da Ásia Menor, cerca de 250 mil habitantes, né? Que para a época era bem significativo, até hoje também, né? Por exemplo, a gente pegar o estado de Minas Gerais, se a gente encontra uma cidade hoje, São Paulo é tranquilo, né? Você encontra várias, mas você pega Minas Gerais com uma cidade com 250 mil habitantes, é uma cidade significativa, né? E que tem ali muita importância para o círculo ao redor. E lá eles eram muito conhecidos, né? Porque você tinha um porto muito importante, né? Uma cidade portuária, né? E além disso, né? Uma das 7 maravilhas do mundo naquela época, que era o templo da deusa Ártemis, vulgo Diana, né? Alguns falam Diana. Diana, né? Mas é a deusa Diana. Eu não sei de que deusa do que ela é, né? Se eu não me engano, é que meu pai saberia explicar melhor. Não, né? Era coisa. Caça, se eu não me engano. Caça? Não era, acho que era a deusa da caça, se eu não me engano. Acho que era, depois a gente pode dar uma conferida. Parece que caiu um ídolo lá no templo. Eu acho que vai entrar nesse assunto aí mais pra frente, né? Eu não sou muito especial. O que eu acho interessante é o seguinte, até deixo isso pro pessoal de casa aí também, né?
Eu sou um cara, assim, você também é da mesma linha que eu, né? A gente é mais de exatas, assim. Sim. E assim, quando ele fala de a lição anterior, né? Profecia, né? Tem aquele negócio mais numérico, simbologia, né? Código, eu adoro, né? É uma maravilha. Aí você entra um negócio aqui mais difícil, né? Que Paulo fala uma linguagem meio difícil. Mas eu acho isso importante porque em que momento da vida que a gente para, assim, vou estudar o livro de Efésios hoje? Assim, não tem, né? A lição promove isso pra você, que você, né, a gente pega e estuda o livro. Então, eu não sou muito especialista em Efésios, mas vamos sair daqui desse tema especialistas, esse é o objetivo, né? Então, foi muito bom já começar esse estudo aqui, já entendendo algumas coisas, entendendo o propósito da carta, que é muito importante para os nossos dias, tá? Eu já me comovi com algumas coisas que nós vamos até mencionar mais para frente, mas é bem importante. Quer falar alguma coisa, meu pai? Minha inspiração, ele é minha inspiração, gente. Quem sou eu? Mas é o seguinte, primeiro saber o contexto, porque como Paulo escreveu para os Efésios. Primeiro, a gente quando escreve uma carta, a gente tenta colocar aquele sentimento da gente em cima daquilo que a gente quer falar. Para uma pessoa, né, direcionar a uma pessoa. As cartas de Paulo, as outras cartas de Paulo, geralmente ele proferiu essas cartas e as escreveu ou mandou alguém escrever de uma forma às vezes inesperada, porque estava ocorrendo alguma situação amedrontada, e a pessoa precisava de ser algo urgente. No caso aqui de Éfeso, ele escreveu essa carta de uma forma mais pausada, né? Por quê? Ele estava preso. Ele estava preso, sabia que teria 2 meses para frente, né, preso ali em Roma, né? E nessa situação ele teve mais tempo para colocar palavras diferentes. Até muitos eruditos aí não concordam que Paulo escreveu essa carta. Não concordo por quê? Porque é meio diferente o estilo, né? Ele é diferente o estilo. Pegou muito a linguagem rebuscada, a parte literária dele foi bem diferente das outras cartas, né? Mas Paulo é o seguinte, todo escritor, ele quer fazer algo que ele quer renovar os seus escritos, né? Não é a mesmice de sempre, entendeu? Então Paulo... Todo escritor vai manter o mesmo estilo sempre, exato, então, né? Paulo, bom escritor, né? Paulo tendo tempo, como nas outras ele não tinha tempo, ele tomou o tempo para sentar e, lógico, né? Procurou... Essa carta de Éfeso, aos Efésios, né? Realmente a gente não sabe qual que seria o direcionamento dela para a pessoa, que é a carta mais impessoal que tem. Tá? Então é o seguinte, a gente sabe que as pessoas com quem se dirigia até pediu para ler essas cartas de modo aberto, né? Para que todos pudessem ler. Ele nem se direcionou a um grupo específico, né? Não tem como falar que é um às grupo vezes ele nem sabia para quem que ia ler a carta dele, né? Ele só falou, vai ser os Efésios, mas eu nem lembro, porque às vezes ele passou lá um tempo lá, mas... né, foi algo mais impessoal, que nem meu pai falou, para ser lido nas congregações. Então, né? e quando escreveu essa carta, ele já tinha passado pelas suas viagens na cidade de Éfeso. Né? Então, ali ele adquiriu experiência, viu como que eram os judeus, os gentios. Então, assim, ele sabia. E eu admiro Paulo, porque a gente, através das suas cartas, a gente pode ver um pouco do caráter dele. Né? Ele preocupado com a igreja, com o desenvolvimento da igreja, né? A unidade da igreja. Então, assim, o propósito, quando a gente fala aqui no verso da lição, dispensação da plenitude dos tempos. A gente está selecionando aqui qual foi o propósito de Jesus vir a essa terra, para representar a vontade do Pai. E nós, como igreja, nós precisamos entender isso também, que nós somos a extensão daquilo que Jesus veio aqui na terra. A igreja ela tem uma missão, mas ela não é só ter uma missão, ela é a missão. É de estender o que Jesus começou aqui, entendeu? Sim, é interessante isso que vocês estão comentando, justamente porque essa viagem, né, ela pode ser encontrada lá em Atos 18, mas mostra justamente isso, esse carinho. E como talvez fosse uma mensagem mais aberta, né, tenha se dado essa linguagem justamente porque, por exemplo, você pega uma carta a Timóteo, era uma carta totalmente direcionada, para Timóteo, eu estou escrevendo como eu escrevo para um amigo, e agora eu estou escrevendo para um público, né, para que pessoas escutem e tenham visões, pessoas de visão diferente, nacionalidade diferente, como o Yuri falou, numa cidade portuária, então a linguagem diferente é esperada, a gente conversa, o jeito que eu converso com vocês não é o mesmo jeito que quando eu estou na frente de uma sala de aula eu falo, né? A gente tem essas diferenças, então realmente isso é uma coisa interessante. E outra coisa interessante que aconteceu é justamente nessa questão de Éfeso, aconteceu um fato que a gente pode encontrar lá, ainda em Atos, né? Antes da gente... Porque a primeira lição, ela não vai começar exatamente em Efésios. Nós vamos entrar daqui a pouco, mas ela começa lá em Atos. Que é a questão, Maurício, que houve uma possessão
E havia um grupo de exorcistas, como a gente vê na lição, e esse grupo de exorcistas tentou exorcizar o demônio, isso está lá em Atos 19, do 13 ao 20, né? Mas não deu certo. Então, a história conta que 7 filhos de Seva, né, tentaram expulsar demônios, fazer exorcismo, na expulsação dos demônios, e usando o nome de Cristo e o nome de Paulo. Só que o demônio, ele chegou para eles e falou o seguinte: eu conheço Cristo, conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. Né? E atacou eles. E atacou eles, 2 deles foram feridos. Né? E isso demonstrou o seguinte: a gente nunca pode tomar o nome de Deus em vão de forma inadequada e sem fé em Deus. Exatamente, foi um questionamento, acho que é importante esclarecer isso, porque foi um questionamento que eu tive quando eu li o texto e a gente discutiu ontem quando a gente estava estudando. Eles expulsaram em nome de Cristo? Os apóstolos fizeram a mesma coisa? Expulsaram em nome de Cristo. Só que aqui, o problema aqui é que eles não tinham fé. Entendeu? Porque assim, Paulo chegou lá, o texto mais adiante fala que ele fez maravilhas lá, né? Fez maravilhas a ponto das pessoas segurar utensílios dele, até fala, né? Lenços dele, né? A pessoa é curada. Para quem não conhece, esse trecho traz, mas Paulo ele trabalhava fazendo tendas, porque as pessoas usavam muito naquele tempo. E sobrava pano. Ele usava este pano, né, para enxugar, muito calor, nós estamos falando de Oriente Médio. Sim. E as pessoas usavam esses lenços com o suor dele para curar os outros. E curava. E curava. Aí o pessoal viu essas maravilhas, né? Ainda mais uma cidade que era completamente cheia de um lado místico da coisa. Aí o pessoal pensou, peraí, é poderoso esse negócio aí, né? Vamos então usar aqui como ferramenta pra gente conseguir expulsar os demônios. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque ouviu falar, deixa eu colocar aqui. Não, você tem que usar com fé, entendeu? E ali parece que não houve uma fé. Né? Eles estavam brincando com o nome de Cristo, né? E por isso que aconteceu o que aconteceu aqui que a gente vê no relato. A impressão que dá é que eles tentaram fazer como se fosse uma espécie de um amuleto, né? Como se houvesse uma magia por trás do nome de Paulo e era isso que expulsava, ou do próprio nome de Jesus, né? Mas o interessante não é exatamente isso, foi o efeito que isso gerou. Exatamente. O que aconteceu no final das contas, então? Porque às vezes acontece coisa assim com a gente também. Acontece coisa na nossa vida que a gente fala, isso aqui foi uma desgraça, isso aqui só veio para acabar com a minha vida. Mas gera um efeito contrário. E parece que houve algo parecido aí, não foi? Aqui a gente voltou no templo de Diana, né? A deusa lá de Éfeso, que na verdade Éfeso era a capital da Ásia Menor. Então, a cidade era a principal cidade e o templo de Diana era o show bola para todos eles ali. E nesse contexto cartão aqui... postal da cidade, cartão postal da cidade. A gente até o comentário da Eliot fala o seguinte, que Éfeso, a superstição e os prazeres sensuais mantinham o domínio sobre sua fertilhante população. Era a cidade mais corrupta da Ásia, da cidade da Ásia. Entendeu? A mais corrupta. E no meio das suas colunas e do templo ali de Diana, que eram várias colunas, umas eram folhadas a ouro. 127 com 20 metros de... Eu fiquei louco, né? Porque eu sou engenheiro, né? A gente olha que o negócio... que é isso? 20 metros de pilar, o negócio era... gigantesco. Então, ele acreditava que Júpiter, que lançou o ídolo, caiu como um raio naquele templo. E em cima disso aí... Para fazer um comentário, para quem está em casa também, pessoal, Júpiter era o antigo deus Zeus, tá? Júpiter para os romanos, como os romanos usavam os planetas para... digamos assim, eles se apropriaram dos planetas, que eles tinham uma cultura muito parecida com a cultura grega. Então, como Júpiter é o maior dos planetas, ele era o representante de Zeus. Certo? Então, pai dos deuses, né? Então, em cima disso, fizeram vários livros, né? Não sei de onde tiraram isso, mas fizeram vários livros que eram livros caros, considerados caríssimos, né? Porque era o xodó daquela cidade. Eles tiravam meio que as inscrições daquele ídolo que eles supostamente acreditavam que caiu do céu, né? Então, eles tiravam e faziam livros daqueles caríssimos, né? Sobre como interpretar aqueles símbolos e tal. Aí, em cima disso, tinha magia, superstições, em cima desses livros, né? E o que aconteceu é que quando a pessoa soube que realmente o nome de Cristo foi engrandecido, né, e foi exaltado por eles verem que não pode brincar com o nome de Deus, e eles tiveram mais respeito. Com isso, muitos se converteram, né, e venderam esses livros, porque eles viram que não é por aí que a pessoa segue os caminhos de Deus, né? Então isso aí é uma coisa que era abominável para eles, agora eles se deleitavam, entendeu? Quer dizer, eles se deleitavam em servir a Deus. Antes eles se deleitavam em fazer as superstições, as magias, né? Mas agora eles abominavam aquilo. Então essa é uma lição que a gente tira, que é a lição
ali no rodapé da lição aqui, que é o que a gente... compromisso total com o Senhor. O que diz isso sobre compromisso total com o Senhor? Que aquilo que antes se deleitavam, abominavam agora. Ele havia ofendido a Deus, né, e posto em perigo a sua salvação, a salvação deles, né? Isso aí é uma prova da verdadeira conversão. Verdadeira conversão. Foi o que ele falou ontem, né? Eu achei muito bom. Eu fico pensando, né? Não sei se você poderia comentar algo sobre isso, Yuri, mas será que... Porque isso já fazem praticamente 2000 anos. Mas será que até hoje a gente ainda não faz coisas parecidas? Será que às vezes não tem algo na nossa vida que a gente pensa que aquilo ali talvez seja o nosso amuleto de sorte ou o nosso amuleto de salvação, que se tudo der errado, não, eu posso contar com isso, o dinheiro, alguma coisa assim? Você não, já parou para pensar sobre isso? Ah, com certeza, né? Hoje a gente tem inúmeros amuletos. Aliás, o que a gente mais usa é as próprias obras. Até hoje a gente fala de salvação pela fé, mas no fim das contas, todo ser humano tem que ficar recapitulando salvação pela fé. Porque a gente começa a acreditar sempre... É muito difícil a gente aceitar algo de graça no mundo que a gente vive, entendeu? Então é um ciclo, porque vira e mexe, pelo menos eu falo por mim, a gente acaba esquecendo disso. E aí você que tá ali e você tá achando que o que você tá fazendo tá sendo o suficiente para garantir o céu para você, quanto que não é isso, né? E aí houve, a lição comenta, a história continua, diz que por causa disso houve uma grande rebelião, inclusive no próprio templo. Não foi os próprios Éfesos, eles começaram a brigar entre si, porque uns começaram a acreditar, né, confirmar na obra de Jesus, no testemunho, e outros começaram depois a falar que não, e teve uma grande briga aí, no final das contas. Éfeso, digamos assim, ficou praticamente que dividida, né? E aí onde a gente teve esse evento da questão dos livros. Vocês acham que nesse futuro pode ser que aconteça alguma coisa parecida também? Será que vai chegar um momento que as pessoas terão que fazer a sua escolha de seguir seguir os testemunhos de Jesus ou a palavra assim diz o Senhor, né? Ou as tradições humanas, né? Então, assim, eu admiro muito Paulo, porque Paulo deixou para nós um legado que você pode entender que ele, como ele preocupava com o evangelho, a missão da igreja não é só pregar o evangelho. A missão da igreja também é cuidar dos crentes, né? Edificar os crentes. Ele cuidava preocupava em não deixar que as pessoas ficassem em heresias, né? Acreditassem em coisas supersticiosas. Então ele sempre preocupando. E o evangelho também, a missão da igreja é cuidar dos necessitados, dos sofredores, glorificar a Deus. Aqui, quando Paulo iniciou sua carta, a primeira coisa que ele fez é glorificar a Deus. E lá no capítulo 1, versículo 6, né? Está dizendo isso. E Efésios 3, 21 também. E no coração da missão está a palavra, né? A palavra de Deus. Então, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, aquilo que é evangelho humano, não é o que Deus permite, né? Mas, pelo contrário, é a palavra da verdade. A espada de dois gumes, né? Que nos converte, que nos faz diferentes. E também a missão da igreja tem a ver com o ministério do Espírito Santo, porque ele é que nos capacita, né? A gente tem que tomar cuidado, tem diferença de ter virtudes cristãs e ter os dons do Espírito. O dom do Espírito, ele que lhe aprove como ele quer e como ele quer, e aonde ele quer, entendeu? Sim. E enquanto que as virtudes cristãs são os frutos do Espírito e assim por diante, né? Yuri, isso é legal. Quando a gente entra na carta de Efésios, como o Maurício falou, a gente vai ver muito essa repetição, esse foco em Cristo. É engraçado que há um tempo atrás, eu falo assim, nem há tanto tempo, porque quando a gente era pequeno, você tinha o jornal, você tinha os livros, e não se falava em tempo de leitura. Você tinha lá, você só chegava e lia. E hoje tudo tem, você vai pegar uma notícia de jornal, tem lá em cima. Tempo de leitura, 5 minutos, 10 minutos. Porque hoje é tudo tão corrido que até para ler, às vezes a gente tem preguiça, né? Prefere ouvir do que ler. Mas a lição comenta que a carta aos Efésios, se você for pegar mesmo inteira, é uma carta pequena. 15, 20 minutos você lê a carta inteira, tranquilamente. Mas se a gente fosse pensar então na carta como um todo, qual que é o grande foco da carta dos Efésios então? O que a gente pode extrair aí? Eu acho que a resposta está justamente no texto-chave da semana. Principalmente, vamos ler aqui junto, ó, vale a pena. Deixa eu até pegar aqui na lição que está mais fácil aqui, ó, mas está lá em Efésios 1, né, 9, que foi o primeiro texto que a gente leu. O objetivo principal, o tema principal, olha lá, ó. Segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele. Ou seja, vamos fazer uma união, fazer as coisas sintonizarem em Cristo. Então a gente já sabe que vai falar de igreja.
Sim. Vai falar de propósito. Propósito que Deus uma vez começou, né? Jesus Cristo, né, aqui na Terra, e ele não terminou aqui na Terra, vamos dizer assim, né? Não estou falando da questão de sacrifício, estou falando da questão de propósito de igreja. Porque Jesus deixou contínuo para que a gente fizesse parte do plano também, né? Então, eu acredito, né, nessa primeira lição já dá para ter uma noção que vai falar sobre igreja, sobre união, convergir as coisas em Cristo, tanto no céu quanto na Terra. Efésios é uma carta que fala de fé, você acha? Com certeza, com certeza. Paulo, quando escreveu os Efésios, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou isso, eu estou no calabouço, entendeu? Ele teve um carinho especial com a igreja, com a membresia, com aqueles que ele passou um tempo, antes que ficou 3 anos antes, né? Ficou juntando com os irmãos lá. E o que me chama a atenção é que Paulo, ele tem um comentarista que fala o seguinte, que ele preocupou muito com a unidade quando ele viu que ele era um cidadão romano. Cidadão romano, ele preocupa muito, ele ficava orgulhoso por ser cidadão romano, né? Então, quando ele viu a Pax Romana, que era a unidade do poder de Roma, porque antes Roma tinha várias províncias, ficava guerreando uma contra a outra. Né? Depois se uniram, começou a se fortalecer, acabou aquela disputa de terrenos e economia, né? Entre os e generais. ficou a Pax Romana. Então ele pôde ver naquilo... Um império unificado, exatamente, né? ele pôde ver naquilo como que... Por isso que ele fala assim, a igreja de Cristo é o exército de Deus. Ele né? faz essa comparação no... Ele faz É comparação. isso que eu interessar, é isso que é interessante que eu ia perguntar para vocês, né? A lição comenta de 4, né? São 4 comparações que Paulo usa em Efésios. O corpo de Cristo. A né? igreja é o corpo de Cristo, é um edifício, templo, noiva do Senhor e um exército. Mas aí, Lucas, tem a igreja invisível e a visível. O que Paulo está se referindo aqui? Primeiro, igreja invisível, quando eu falo invisível, nem você pode ver, nem eu posso ver. Né? Só Deus sabe quem. Tem gente que as pessoas que acham que ele pertence à igreja invisível. Não, você não é você que escolhe. Né? Não é você que se dita quem é quem que faz da igreja invisível. Mas aqui está se relacionando à igreja universal. A igreja não só local, mas a igreja universal como uma igreja visível de Deus, que é palpável, que ela é a igreja que tem sua membresia, que tem seus membros, né? Fazer parte da igreja de Deus. Então aqui é claro em dizer isso, que a gente tem muito cuidado para não pisar em solo perigoso. Entendeu? Pisar em solo perigoso. Voltando aqui aos mágicos lá, né? Que a Bíblia, claro dizer, quando a gente acredita em feitiçaria, hoje nós temos na atualidade o espiritualismo, né? Que de uma forma ou de outra invadiu a igreja. A gente tem muito cuidado com isso, em quem a gente está acreditando, quais as petições e em magias, de uma forma oculta, como que você está acreditando nisso. No tempo de Moisés, isso era abominável ao Senhor a ponto de morte. Né? A feitiçaria era para pena de morte. Então a gente fazia que nem o rei Saul, né? Foi consultar a média de Endor, né? Também teve um rei aqui de Israel, do povo de Deus, Acasias, né? Que foi filho de Acabe. Ele assumiu o reino de Israel, caiu de um lugar bem alto lá, mas ele, em vez de consultar a Deus, ele foi lá consultar os espíritos, né? E isso é abominável ao Senhor, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente vai ter justamente esses 4 exemplos, né? E o interessante é justamente isso que a gente sempre viu, é que ele sempre fala ele usa esses exemplos para falar de fé. E parece que Paulo ele tinha uma certa preocupação com os Efésios nesse sentido. Né? Por exemplo, a gente tem muitas cartas que têm preocupações diferentes. Né? Você pega os Coríntios, ele fala muito de dons. Né? Você pega os Romanos, ele sempre fala muito de amor. Mas os Efésios é uma carta que fala sobre essa questão, né? Então, aparentemente deixa bem claro essa questão da fé. Vocês acham que, quem sabe, ali por causa do ambiente que os Efésios viviam, porque, como o Yuri falou no começo, Efésios era uma cidade muito rica. Era uma cidade não só rica, vou dizer assim, financeiramente, mas culturalmente. E, às vezes, justamente rica culturalmente, até não... que eu quero dizer que a cultura é ruim, mas a população estava muito focada na questão dos deuses e coisas desse tipo. Vocês acham que Paulo tinha medo desse sentido, do povo se perder por causa das coisas que aconteciam? Poxa, a gente sabe, nós temos as nossas pressões aqui. E olha que nós vivemos num país que tem um estado laico, tem um clima bom, todos nós temos nossos empregos. Será que Éfeso, a situação era mais complicada, olhando por esse sentido?
Ele se preocupou com certeza, né? Porque a gente vê lá em sábado mesmo, né? Na parte de sábado, que diz que ele ficou preocupado porque os efésios estavam sendo tentados a desanimar. Porque pensa, uma cidade rica, né? Servindo a outros deuses. Então, assim, parece, né, que, vamos dizer assim, o símbolo, né, a palavra que se resumiria Éfeso seria prosperidade. Pô, o pessoal era próspero, né, e tal. E aí você vê Paulo sendo preso. Inclusive, ele usa um termo aqui, ó, que eu achei muito interessante, no próprio Efésios, embaixador em cadeias. Você viu esse termo lá? Ou seja, eu sou embaixador em cadeias, não se desanimem por conta das minhas tribulações. Porque assim, peraí, Paulo, que pregou pra gente aqui nas ruas, né, aqui no teatro, na igreja, tá preso, ou seja, a gente entrou agora pra esse novo Cristo, né, que é o novo Deus pra eles, né, vamos dizer assim, Cristo, e não compensa, o maior de todos, né, que era o Paulo, foi preso, e agora? E antes a gente estava na vida de deuses e estava tudo bem, prosperidade na cidade, né? Todo mundo feliz. Então, assim, eu acho que Paulo se preocupou com isso, né? Pelo fato da influência lá, uma cidade próspera, rica, né? Então, talvez eles fossem tentados a desanimar por conta das tribulações que Paulo sofria, né? Ele menciona várias vezes, inclusive, na própria carta dele, os Efésios, que ele fala isso. Então, Lucas, parece que além da fé, né? Paulo ainda chama para a unidade da igreja. Isso aqui, eu acho que com relação à igreja, Efésios, né? É uma carta tão complicada que até hoje muitas pessoas têm dúvidas de interpretação, porque o Paulo usou essa linguagem rebuscada, literária, que é diferente das outras, né? Até tem alguns papiros, né? Papiro antes eu usava o papiro é feito do junco. Pele? Tem os de junco e tem os de pele, né? Não, o de junco é o de junco, tem um pergaminho, né, que é pele, tem o junco, usado lá na beira do Nilo, do rio Nilo. Eles pegavam aquele junco, a medula do junco, e faziam os papiros. Eles duravam séculos, porque só não podia ter umidade, mas como areias do deserto não tem muita umidade, lá então é celulose pura. Então ficaria por muito tempo, né? Então nesse caso, eles até alguns escombros escavados, né, de culturas egípcias, eles entenderam que descobriram vários documentos, né, catalogados, tá, inclusive cartas, né, e Paulo não fugiu, quando escreveu suas cartas, não fugiu nada daquilo que sempre foi escrito. Ele manteve um padrão, né? Então é o seguinte, deixa chamar a atenção o seguinte, aquela pergunta que a gente fez lá. Hoje em dia a gente está com um problema no nosso mundo, de achar que temos que ser independente, tá? Não só no mundo, mas na igreja também, né? Igreja, movimentos, né, dissidentes na igreja. E Efésios vai falar, por exemplo, bastante. Paulo chama atenção aqui, como um resumo, né, nós vamos ver isso lá para frente, Efésios 2,19, que não sois forasteiros, mas estrangeiros, né? Que somos estrangeiros, nós pertencemos à mesma família. Aliás, nós temos o mesmo Deus, o sangue que foi derramado por nós é o mesmo, né? Nós somos o mesmo povo, né? Por que você quer agir de forma independente, né? Então a pergunta que eu deixo aqui como comentário, né? Enquanto aguardamos o retorno de Cristo, estamos tentando viver a vida cristã em carreira solo? Ou algo que não está nos planos divinos? Será que é algo que não está nos planos divinos? Então é o seguinte, eu não vivo, a igreja é um corpo, cada um tem a sua função, né? Paulo está chamando a nossa vida para nos engajar de uma forma ou de outra dentro do corpo de Cristo, cuja cabeça é Jesus, entendeu? Tem outro trecho aí, ó. Quer ver? Ó? Tá aqui. A gente olhou junto aqui, ó. Eu gostei dessa parte aqui, ó. Paulo mantém o interesse pela maravilhosa obra divina ao criar a igreja. Demonstramos às vezes a tendência de desconsiderar ou minimizar a igreja, sentindo-nos especialmente religiosos por ignorar a igreja e nos concentrar só em Jesus. Tá até entre aspas, só em Jesus. É aquele negócio tipo assim, a igreja está corrompida, né? Os pastores estão envolvidos em escândalos. Meu amigo, sempre teve. Por que você acha que Paulo escreveu a carta? Porque a igreja estava envolvida em problemas. E isso vai ser sempre. Mas não podemos esquecer que a igreja nasceu no coração de Deus. Jesus Cristo. Então, é muito importante ter isso em mente, né? E olha só que diz aqui, ó, em Efésios, Paulo não permite esse tipo de distanciamento entre Cristo e a igreja, a qual ele vê como um tesouro comprado pelo sangue do Senhor. Está em Efésios 2, 13 e 18. Já é um spoiler para o que está a vir adiante. Então é importante a gente ter isso em mente. Toda vez que a gente for pensar que a gente está um pouco acima,
dessa igreja, devido aos nossos atos, e que a igreja está se afundando, né, em problemas, temos que lembrar do que está escrito em Efésios. Porque, então, alguém pode perguntar também, mas tem pessoas fora da igreja que também pertencem à igreja. Sim, por isso que Deus está chamando na lição anterior, sai dela, povo meu. Né? Eu quero que você venha para a igreja visível de Deus, a verdadeira, é visível de Deus. Né? Agora, a pergunta que eu deixo também aqui, como seria a nossa vida, a nossa realidade, se cada igreja agisse isoladamente, se fosse independente? Você é uma ilha ou você é um arquipélago? Né? Tem essa diferença aqui. Sim. Então, a Ellen White, eu peguei aqui um texto interessantíssimo, né? No Testemunhos para o Ministro, página 489, fala o seguinte: alguns têm apresentado o pensamento de que, ao nos aproximarmos do fim do tempo, todo filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há coisa que se assemelhe a cada homem ser independente. Olha só. Tá? Então é como se fosse o seguinte, eu fui apicultor, né? A gente, o enxame de abelha é o seguinte, cada um trabalha, as abelhas trabalham de uma forma organizada, harmoniosa e organizada. Cada uma tem a sua função de acordo com a sua idade dentro da colmeia. Tá? Aquilo que não presta para comer é eliminado. Eliminado. Você trabalha junto ou você não faz nada. Quem não faz nada fica fora. Então, assim, é por isso que Paulo nos chama a engajar na obra de Cristo. Todos nós temos uma função a fazer na obra de Cristo. Todos nós temos, de uma forma ou de outra. Para um, Deus deu um talento, Deus deu 5, 10, entendeu? Então, assim, hoje é o tempo da gente... Aquilo que não tem utilidade para o enxame não é útil à abelha. Esse aqui é um pensamento que alguém pôs nessa. Eu queria só um último comentário de alguém de vocês, porque o nosso tempo já acabou. Falei pra você que é rapidinho, já foi. Já foi. A gente falou Eu nem comecei a falar. A gente falou tão pouco, mas eu queria um último comentário, que é uma última coisa que está mais focado pro final dessa lição, que são os últimos versos ali, porque a gente vai estudar um pedacinho por dia, né, de Efésios, porque a carta é pequena, não dá para ler a carta toda num dia, senão vai embora. E a gente acaba perdendo muita informação. Mas é o seguinte, pelo que vocês falaram, se a gente for olhar com olhos humanos, seria muito melhor se Paulo tivesse pregado doutrina. Tivesse chegado para a igreja e falado, tem que fazer isso, não pode fazer isso, tem que ser assim, tá. Por que Efésios, então, é focado no amor de Cristo e não em doutrina? Se pelos problemas que a igreja estava passando. O que a gente pode pensar nisso? Paulo, ele pensou na salvação das pessoas. Então a salvação é pelo amor a Cristo, não por doutrinas e outras coisas mais, entendeu? Mas assim, o amor a Deus sobre todas as coisas, né, o próximo a nós mesmos. Então assim, ele focou né, nessa área de amor às pessoas, né? Porque ele preocupava com a salvação. Mesmo que ele, ao dirigir suas cartas, ele não preocupou se a pessoa estava supersticiosa ou não, com dúvida ou não, mas ele assim, é um alerta para as pessoas, né? Eu fico pensando também, Yuri, Paulo conhecia os judeus, porque isso aqui foi depois. Será que ele não tinha também um pouco de receio? Ainda mais como Éfeso era uma cidade que era uma cidade conhecida pela adoração aos deuses, e como é que era a adoração aos deuses gregos, aos deuses romanos? É assim, eu quero uma coisa, eu te dou isso. Eu quero isso, eu faço aquilo. Será que se Paulo não tivesse pegado a doutrina, não ia acontecer algo parecido com o que aconteceu com os judeus lá no tempo dos reis de Jesus, em que os próprios Éfesos, né, os Efésios, eles começassem a pensar assim, então se eu seguir essa doutrina, eu vou ser poderoso igual Paulo e eu vou me salvar pela doutrina? Será que não com pensa? certeza. Com certeza ele teve essa preocupação, né? E é por isso que ele trabalhou com a união das pessoas, né? Com amor, né? Com amor, com a igreja. Não que a doutrina não seja importante, mas para aquele momento... Tanto é que ele endossa, assim, tem doutrina... A gente vai ver com o passar, Bíblia, sim, né? com o passar do Efésios. Só que ele não dá aquela ênfase, né, em doutrina, igual ele faz com os hebreus. Que os você viu a diferença? Porque por causa disso, né? Por causa da questão dos deuses, né? Porque tudo é moeda de troca. E até hoje, cara, até hoje a gente tem esse problema, né? Porque hoje a religião é muito difícil as pessoas entenderem que a religião não é moeda de troca. E que é de graça, né? E que é de graça. A gente que estuda a Bíblia, né, a gente tem esse problema até hoje também, porque a gente recebe influências externas também, né? É por isso que a Bíblia está aqui, ó, pra gente poder estudar sempre e ter essa vívida, né?
essa crença. Amém. Bom, então, infelizmente já temos que terminar, mas Foi é bom isso. demais, hein? Foi bom demais, eu gostei. Mas é isso. Queridos, obrigado por vocês estarem aqui. Para você que nos assiste, que está em casa, você que está nos escutando, não se esqueça, fica o mesmo convite de sempre, certo? Essa lição da Escola Sabatina, ela faz parte de uma assinatura que vale demais a pena. Você consegue fazer no site da CPB, cpb.com.br, mas você também acha a lição de graça. Não tem desculpa, né? Antigamente a gente ainda podia falar, não, mas eu não tenho lição. Hoje você acha ela de graça. Tem estudos de graça. Você entra lá, evangelismoalfenas.com.br, você vai entrar um monte de estudos. Eu costumo brincar, né? Que gratuitos. você pega a lição de aluno lá, ela é preço de um lanche e ela dura 3 meses. 3 meses. Então, Esse lanche tá bom demais. Se a pessoa não enxerga muito que nem eu assim, tem que usar lá o a óculos. opção Tem a opção gigante. letra gigante, Letra tá? gigante, Aproxime aqui, por favor, letra gigante, você pode consumir na sua... E tem a lição falada também. Ou seja, hoje só não estuda quem não quer. Se não quiser mesmo. E aí acaba perdendo essas oportunidades e essas bênçãos que a gente já começa... A gente, claro, sempre foca no céu, mas a gente já começa a ganhar hoje também, né? Então eu vou pedir pro Maurício, você faz a oração pra gente finalizar? Muito obrigado, Senhor Deus, pela maravilha da tua palavra. Obrigado porque tu deste, através dos apóstolos e profetas, a tua palavra para nos dar ânimo hoje e entender que a salvação só há um meio, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que seja essa uma realidade em nossas vidas e naqueles que estão também nos ouvindo. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.